Hoje eu estou filosófica. Vamos lá. Qual é a... Não, porque, na verdade, né, já tem umas 2 semanas, né, 3, e numa sessão um dos meus clientes estava perguntando, ponderando, né, comigo a respeito do limite do egoísmo, né, foi a colocação dele. Quando, que a pergunta dele foi o seguinte, né, entre mim e o outro, eu sou prioridade. Sim, né? Eu tenho que ser prioridade dentro da minha vida. Ok, né? Eu não posso colocar outra pessoa como melhor dentro de mim, dentro da minha vida, dentro da minha perspectiva, do que eu mesmo. Eu posso ponderar sobre o que o outro fala, chegar à conclusão que ele tem uma ideia, uma situação, refazer o que eu penso, né? Evoluir a partir daí, mas se eu me tenho, eu coloco a outra situação como prioridade em cima de mim, eu também me perco. Amar é o outro como ama a ti mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ser egoísta. Como é que eu faço nisso? Né? Quando eu preciso ser egoísta, eu não preciso. Eu posso ser egoísta em alguma situação? Aí a gente estava ponderando no final de sessão isso. Né? E eu não vou ter mais no assunto nele, porque que não fazia nem parte, né, do que a gente está vendo. Mas eu falei, tá aí. Tá para as meninas para a gente, numa hora, pensar a respeito disso, né? Porque realmente, né, a gente recebe algumas informações que aparentemente elas são contraditórias, né? Então, acho que tem um livro que foi recentemente, andou aí pelo Facebook, acho que é isso, né? É, entre mim e você, eu primeiro. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Ok. Então, Então, qual é o limite entre o egoísmo e o quando que a gente está altruísmo? sendo egoísta, quer dizer, é egoísmo eu pensar em mim primeiro? Uhum. É egoísmo eu voltar? Qual é a situação que isso é nocivo? Acho que a questão dele era essa, né? Que você pensar em você, na maioria das situações, até porque a gente sabe, né, que psicologicamente, né, a psique não reconhece o outro. Na verdade, ela incorpora esse outro dentro de si como uma representação. Né? E embora a gente saiba que fisicamente existe uma outra pessoa, né, existem pessoas, existe um mundo, existe uma população, essa visão ela é interna, né? Ela passa pelo nosso filtro e ela faz parte da gente. Né? Mas, né, a ação, nossa, por exemplo, a gente faz uma ação solidária. A gente está fazendo uma ação em prol de uma outra pessoa, de uma outra situação. Acho que foi nesse sentido, né? Ou seja, a gente pode ser egoísta? Tá. Então, essa é a pergunta. A gente pode ser egoísta? Ok. Ok. Eu sei, tô vindo hoje eu hoje não tá dando para ouvir? Eu estou ouvindo. Uai, É Manu. ué, gente. Eu estou ouvindo você perfeitamente. Você nem me ouve. A Cris Ouve a chegou. mim. Desligar o fone aqui, então. Você eu escuto e vejo. A Gisele eu não vejo e não escuto. Nem agora? Está muito baixo. É alguma Mas coisa tudo bem. Vamos no que tem para hoje. Vamos lá. estranho. Tá no máximo aqui para mim. Mudou alguma coisa Eu aí? também. O meu também, inclusive porque a cozinha tá movimentada. Eu nem estou no máximo, mas se eu colocar, eu vou captar o som lá de fora. Ah, tá. Mano. Gente, que estranho. Cada semana acontece uma coisa. É, Fala aí, José. o que eu tava falando, né? Hoje eu tô muito. Hoje o que eu trago é corpo. Manu, pede para Elisa entrar e ver se ela tá
Se ela consegue ver a Gisele e a minha, você. Continua. Elisa não está aí? Eu vou entrar com outro aparelho para ver se melhora, tá? Segue o baile aí que eu já entro. Espera aí. Tá legal. Mas como eu estava falando, né? O que eu quero trazer na roda é a magia de fazer contato com o corpo. Ai, que delícia. Né? Isso é perfeito. Sim. Eu tô muito nessa vibe, né? Uhum. A Manu e a minha irmã e a Elisa, né? E o irmão da Manu vão para o ritual, né? Que vai acontecer agora, quinta-feira, que eu achei muito legal, né? Porque até tem a ver com o sagrado feminino, né? E a primeira pergunta que eu me fiz, eu fiz para o meu corpo, que aí, então eu não vou. Uhum. Sim. E a gente não tem esse hábito, Gisele. Nós não somos criados para sentir. Exato. Exatamente. Perfeito isso. Também, né, no mundo que a gente vive hoje, em que as informações chegam tão rápido, o tempo todo, né? A gente acessa várias informações em 1 minuto, ligando o nosso celular, por exemplo, né? A gente tende a querer respostas no imediatismo, né? Então, muitas vezes a gente acaba não estando nessa atenção com o que vem, porque eu posso fazer as perguntas para mim, para o meu corpo, né? E a resposta pode não vir naquele momento. Também tem isso. E aí, se eu não me coloco num estado de observação, né, de uma atenção ali passiva, ativa, né? Enfim, se eu não me coloco num estado de atenção do que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como que eu estou me movimentando, a resposta vai vir e eu não vou me Vou dar conta, perceber. né? Então, eu percebo, por exemplo, que tenho mais ou menos especialmente umas 2 semanas aí que eu tenho feito que tenho exercitado isso de uma forma mais consciente. E aí eu lanço a pergunta e a resposta não vem de imediato. E vem no dia seguinte. E vem não necessariamente num nível racional, vem numa resposta do corpo mesmo, né? Vem num estado de espírito de nossa, olha, ontem eu percebi que eu estava apreensiva com alguma coisa, porque tava minhas mãos geladas, estava percebendo o corpo mais contraído, e eu perguntei o que está acontecendo. E só observei e descrevi. É isso, isso e isso. Né? É as mãos geladas, o corpo contraído. Por quê? Não sei. Tá aqui. E o dia aconteceu, né? E hoje eu acordei com vontade de dançar, com vontade de sair correndo, com vontade de sair gritando pro mundo. Ê! Uhul! E você foi correr. Fui correr, né? Então, Manu peraí que tá a Manu... com outro telefone, mas acho que não conseguiu se conectar com a gente. Vai ter que, Mas né? qual é? É que ela tem dois telefones. Ela tem um telefone dela e ela tem um profissional. Mas mas é o mesmo perfil? Deixa eu ver. Pois é, isso é que eu não sei. Mas é
provável que você tenha os dois, porque eu tenho os dois. Porque ela pegou o telefone antigo dela e transformou em profissional e comprou outro. Então, eu acho que você deve ter o Manu Cunha, eu, Manu Cunha, acho que é eu, Manu Cunha. E o outro é aquele Manuela que a gente está usando. Bom, vamos esperar, ver o que ela vai conseguir. Mas vamos nós aí. Aí você acordou toda florida, igual você está aí hoje. Exato, né? E é isso, assim, às vezes pode ser que leve muito mais, pode ser que leve um tempo a mais, né? Assim como eu já trouxe aqui também em outro momento, uma TPM, né? Um estado mais, digamos assim, mais mais introspectivo, né, mais embotado, em que eu não estava também entendendo muito bem o que estava, não Ai, estava conseguindo dar nome, só sentindo, né? Na medida que eu fui fazendo contato com isso e me perguntando, isso veio, né? Veio ao nível da consciência semanas depois, né? Em que eu consegui dar nome para isso. Então, eu falei, né? Tem umas 2 semanas, mas é um exercício que eu faço sempre, mas é interessante porque, especialmente nessas últimas 2 semanas, isso tá mais nítido, essa relação, né? Ou isso vem como figura no meu campo, eu acho, né? A Manu eu tá. acho que está tentando entrar, né? E saiu. Eu acho que é uma coisa importante da gente, talvez, esclarecer, já que a gente está ao vivo, essa questão do corpo. Por quê? A gente não tem uma educação sensorial. A gente tem uma educação intelectual, principalmente, né? Mas a gente não tem uma sensação sensória corporal. Nós não somos educados para nos tocar, nos sentir. A gente não é educado para, não sei qual é a palavra agora, mas é para talvez se unir, por exemplo, né? Quando a gente vai tomar banho, né? Quantos de nós conseguem se integrar com a água? Ou a gente entra debaixo do chuveiro e está pensando no café, no cachorro, no gato, no filho que tem que levar para a escola, no trabalho que tem que fazer. Uhum, E no exato. no entanto, a água é extremamente sagrada, porque ela é um condutor, né? A gente não tem essa reverência, por exemplo. Né? É, Reverenciar quem? Nós, porque a gente nunca ouve isso, né, Gisele? A gente nunca ouve, assim, tire algum momento para você entrar em contato com você e perceber o que, é que você está sentindo. Tire um segundo. e ainda validar o que está sentindo. Sim, essa é outra coisa, né? Porque muitas vezes a gente percebe, mas já se julga por estar percebendo que está sentindo uma determinada emoção, né? Hoje mesmo eu vi um post, né, falando sobre como lidar com o choro de uma criança, né? Porque ou muitas vezes a tendência toma um brinquedo, distrair, né? Para Uhum. Eu vi esse post, gostei pra caramba. não é? E ao mesmo tempo, ou então Bem-vinda de volta. aí, Você está nos vendo agora? Ah, tá Tudo beleza. bem também. Sim. maravilha, maravilha, Manu. Mas então a gente está aqui falando sobre a relação com o corpo, né? Como a gente não é habituado, não é educado a validar o que a gente está sentindo, a perceber o que está sentindo e quando percebe, a validar o que está sentindo. E falando de um post que e compartilhei até, falando sobre o choro da criança, que geralmente ou a tendência
dar alguma coisa para distrair, né? Ou então, enfim, ou então, sei lá, né? Falar para parar de chorar, Ignora, briga. né? Entrar numa de, tá fazendo birra, quando na verdade aquele choro tá querendo expressar alguma coisa, né? E aí, muitas vezes a gente acha que é criança. Eu vi também outro post de uma mãe que tem esse hábito de conversar. Crianças de 2, 3 anos de idade. Mas o que você está sentindo? Eu tô com ciúme do meu irmãozinho. Parece uma... Não, obrigada. Você está com ciúme do seu irmão. Então, só que agora eu preciso amamentar o seu irmão. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos, eu vou te dar atenção. Você não precisa tentar chamar a atenção para isso. Você pode falar, né? E isso ela vai ensinando, educando o filho a expressar. Né? Claro que é isso, é uma educação, porque ninguém nasce sabendo, eu estou sentindo ciúme, né? A gente, quando o bebezinho, ele só sente e reage, né? Então, a gente não tem esse hábito de perguntar nem para o outro, nem para a gente mesmo, mas o que é esse choro? Mas o que é essa birra? Né? O que é essa birra? O que é essa por que eu tô rabugenta, né? Mas já não, a tendência, existe uma tendência, né? Que horror que eu tô rabugenta. Por que eu tô rabugenta? Já é um porquê no sentido de julgamento e não de um questionamento, né? Então, é isso que está na roda aqui, Manu, que eu botei aqui na roda. Então, você botou na roda a questão do choro, né? Dessa questão dessa reação infantil da criança, é isso? Não, o que eu botei na roda foi a magia de fazer contato com o corpo. Como é meu corpo. Bacana. E a Cristi trouxe a questão da prioridade, não foi? No limite da questão do egoísmo, mas achei esse tema da Gisele muito mais interessante. De repente, depois a gente fala sobre o meu, né? Você nem colocou o seu, né? A gente fala um pedacinho de cada. Porque, na verdade, um pouco do que vocês estão falando, mas eu vou trazer, mas a gente volta para a ideia da. Na verdade, eu acho essa questão do corpo fundamental. Mas especialmente no momento de tensão que a gente está vivendo. E é uma tensão que é mundial, né? E a tendência da gente é não querer sentir, é querer apagar, e não querer entrar em contato. Mais do que nunca, a gente vai ser instado vamos pensar, vamos distrair a mente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente só encontra resposta exatamente no caminho reverso. Eu tenho acompanhado essa questão da educação intuitiva, acho que dá o nome dela, né? E ela é maravilhosa porque você já começa a ensinar, quer dizer, vai ser uma outra geração que vai ter a capacidade de eu estou me sentindo assim, e isso é importante, né? Ainda que o que eu esteja sentindo não seja bom no sentido do resultado, né? Eu vou fazer uma birra, vou quebrar a casa inteira? Não vai quebrar a casa inteira. Nem vai se machucar, né? Eu me lembro que uma vez a Júlia era pequena, a Júlia tinha um gênio horroroso, e ela ficou com raiva que ela deu um murro no meu blindex e quebrou uma peça. E eu segurei ela e abracei. Eu falei, não faça isso, porque se esse vidro tivesse quebrado, eu ia levar para você, eu ia ter que levar você para o hospital. Você teria se machucado. Né? Uhum. E aí abracei ela, ficou assustada, assim, começou a chorar. Eu, calma, não aconteceu nada, você não está machucada. Eu não estava machucada. E até isso, né, Cristi? Tinha um gênio horroroso, né? Porque pra gente, é isso, às vezes a gente ouve falando. Olha, a Júlia fazia coisa do arco da velha, sabe? Mas aí é que tá, Cristi. Era nessa explosão aí, né? Mas a explosão fala. E
a gente ficava contornando, né? E é extremo, o que eu estou falando assim, é extremamente desafiador, né? Sim, Porque você fica ali, especialmente que naquela época a gente não tinha essas informações, sim. né? Eu hoje em dia estou falando disso, né, mais de uma década atrás, porque numa situação dessa, e a Júlia tinha o quê? 3 anos, né? E a minha preocupação foi tirar ela do perigo. Ela estava frustrada com alguma coisa, né? Eu fui dar banho nela, ela queria uma boneca, não tinha boneca na minha casa, ela estava na minha casa, né? Então ela ficou com raiva e meteu, mas ela meteu a mãozona, quebrou, mas não, e eu se puxei ela, digo, não faz, porque você pode se machucar. Que foi o que me veio na cabeça, né? E ela chorou, 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 eu falei, eu não tenho uma boneca aqui, você vai tomar banho, isso é boneca. Se a gente tem, se na época eu tivesse essa informação, aí todas as ataques de que hoje em dia a gente sabe que é a frustração que está além da capacidade da criança lidar, hoje em dia você tem novos recursos, né? E eu acho isso interessante, né? Porque essa turma vai começar a crescer sabendo dar o nome do que está sentindo, sabendo ver que isso tem impacto no corpo e aprendendo a lidar com isso. E sabendo que ela está num ambiente em que ela pode expressar isso sem que o ambiente venha contra ela. Uhum. Exato. Experiência pela qual eu não passei. Não E eu acho que podia e não podia, né? eu não sei, a gente está se trabalhando para isso, mas eu acredito que a gente ainda tem bastante a caminhar. Sim. Porque é isso. Isso é início, né? E a gente, né, que essas gerações que são as gerações que estão acolhendo as gerações mais jovens ainda está aprendendo isso. Então, na verdade, isso aí ainda... Isso aí, próximos 30 anos, né? Que isso vai se solidificar, eu acho. A nossa aprendizagem é muito lento, né? Manu, você consegue falar? Consegue ouvir a gente? Consigo. Consigo sim. Parece que eu não posso falar hoje, mas eu vou falar. Isso é o que tem para hoje. Vai falar mesmo diante de tantos desafios. Bora! Então, muito legal o que vocês estão trazendo. Eu ia trazer os imprevistos, né? Porque haja imprevisto hoje para entrar nessa live, né? Mas vamos embora. Eu achei Desde ontem! Desde ontem. Pois é, minha vida está sendo imprevista, uma emoção a cada dia. É bom que não tem rotina. Mas vamos lá. O bacana é que o assunto conversa um com o outro, né? Os assuntos, eles se conversam. Na verdade, pelo meu olhar, tá? Essa questão da prioridade, né? E do choro da criança, para mim tem muita ligação, né? Eu vou trazer um pouco da minha experiência, porque até em psicoterapia com a Gisele, isso muitos anos atrás, né? Hashtag eu te amo. Ela trouxe uma questão para mim que ela falou, é a menina ou a mulher que chora, né? E isso eu levo para minha vida até hoje. Sempre a menina. É sempre a menina. Então, quando a gente é criança e não tem essa validação, não tem esse olhar do choro, porque eu tenho uma menina linda, né? Minha filha. E como mãe, eu entendi que cada choro tem um motivo, não existe choro igual. Né? Tem o choro da fome, tem o choro da dor, tem o choro do sono, tem o choro da manha. E conforme a gente vai cuidando e educando, a gente vai identificando cada choro, né? Então, quando a gente tem a sorte de ter um olhar, de ter alguém que olhe para o nosso choro, automaticamente a gente vai ter essa prioridade nas relações. Essa nossa prioridade nas relações, porque esse choro foi acolhido. Eu não tenho como dissociar um assunto no outro, porque para mim tem muito a ver, né? Então, essa carência não assistida enquanto criança vai ser cobrada nas relações. Então, muitas das vezes, a gente, como adultas, como mulheres numa relação, a gente chora, e quem está chorando, na verdade, não é essa mulher, é essa criança, que olha para esse homem em busca do pai, querendo essa atenção, querendo essa validação, né? Ou olha para essa amizade querendo uma aprovação, né? E é muito curioso isso, porque quando você começa a se perguntar quem chora, é a minha menina ou a minha mulher, automaticamente a sua postura vai ficando um pouco diferenciada em algumas questões. Por isso é tão importante a psicoterapia, a análise,
o autoconhecimento, porque a gente vai se percebendo nessas relações, né? Então, é muito maravilhoso esse tema. Eu agradeço vocês a trazerem isso, porque é uma pergunta constante. Toda vez que eu me vejo contrariada, toda vez que eu me vejo chorosa, é fato. A pergunta vem, é a menina ou a mulher que chora? Ou que está contrariada? Ou que está com raiva? Né? Porque conforme a gente vai amadurecendo, ou tentando amadurecer certas coisas, a gente vai entendendo que quem tem que acolher essa menina somos nós. Não cabe mais os nossos pais ou ninguém, além de nós mesmos. Então, é por aí. Deixa eu só abrir aqui para minha mãe, só um momentinho. Tá. Só colocando, né, que não é no sentido de que nós somos autossuficientes, porque nós somos seres interdependentes, né? Nós estamos aqui trocando, conversando, né? E isso fortalece a nossa caminhada, né? Eu acho que é importante colocar isso, né? Que quando a gente fala que a gente acolhe, é no sentido de que a gente é o primeiro a validar, que seja, né, eu validar e entender. Eu estou precisando de um colo agora. Qual vai ser o colo? Né? De onde que eu posso conseguir esse colo neste momento em que eu estou precisando? Né? Acho que é importante a gente colocar isso, porque Isso é mesmo. nós precisamos uns dos outros, né? A gente não vai dar conta, não é que a gente não vai dar conta, nem sempre esse acolhimento vai vir diretamente da gente, mas a gente pode buscar a fonte. E aí entra o nosso lado, né, adulto para buscar. Obrigada mesmo. Uma fonte segura, uma fonte onde a gente vai conseguir receber aquele acolhimento ou o que quer que seja que a gente está precisando, né? Que seja puxão de orelha também. Sim, a gente sabe disso, né? Quantas vezes entre nós, uma de nós precisou, né? De alguém, desce daí, põe o pé no chão que está na hora de você voltar. Quantas vezes? Né? Então, isso aconteceu muito entre nós, né? E essa observação eu acho importante, né, Gisele? Até agora eu vou falar a questão do limite sobre o outro ponto, né? É da gente entender o ombro é importante, o colo é importante, saber que a gente tem alguém que vai acolher esse choro, mesmo que a gente saiba que quem está chorando dentro da gente é a nossa parte mais infantilizada, já que o adulto não tem essa reação, né? E que existe um espaço para isso de respeito. Né? Agora... Então, a gente é capaz de compartilhar com o outro e assumir a própria responsabilidade ainda, que compartilhe, isso é só um momento para você saber que você não está sozinho. E a gente saber que não está sozinho no mundo é muito importante. Exatamente. Né? Nós não estamos sozinhos. Nós somos seres gregários, por natureza, não tem jeito. A gente vive numa teia. Né? A ponto de que que um sente afeta todo mundo. Peraí, se a gente vive numa comunidade, numa comunhão, de que todas as consciências estão interligadas de alguma forma, tá? É óbvio que a gente precisa um do outro. É óbvio que tem aquele momento que você tem que dizer, gente, sozinho não dá. Nem que seja para dizer assim, você precisa sair dessa postura. Nem que seja para você chegar à conclusão que você tem que dar um passo para o lado, para frente, sair dela, destruir essa estrutura que você está, para você reconstruir. Destruir não é a palavra certa, mas para você dar uma outra roupagem. Você mudar de roupa, né? Você está com uma roupa que está apertada demais em você ou que está muito larga, uma roupa mais adequada a você. Então... Agora, Manu, você não falou o que você bota na roda? Não, eu falei, na verdade, eu colocaria os imprevistos. Ainda mais hoje, com tanta dificuldade de entrar, e por conta também das demandas que eu tenho vivido dentro dessa proposta, né, dentro dessa perspectiva da questão dos imprevistos. Mas eu achei muito interessante que vocês estão trazendo, porque casa um assunto no outro e acaba que a gente pode refletir melhor sobre eles, né? E essa questão da pergunta, se é a menina ou a mulher, ou se é o menino ou o homem, independente, né, do contexto, é isso que eu estou trazendo,
É curioso, sim, diante do que vocês estão falando, essa questão da nossa necessidade do outro. Isso é fato. A gente não consegue se desenvolver sem essa relação. Agora, eu acredito que fazendo essa diferenciação entre o infantil e o maduro, entre um pensar e um agir de acordo com a sua idade cronológica, e se posicionar diante disso, traz mais assertividade em relação ao outro, né? Faz com que você não cobre tanto do outro, porque a criança, ela chora muitas vezes, né, na birra e cobra, porque é isso, é criança, né? E você quando adulto, quando não tem essa consciência ainda, a relação fica desgastada, né? Então, é só para contextualizar aquilo que eu estava falando. Eu acho, sim, muito importante a gente ter essa noção de quando a gente precisa do colo. Na verdade, a gente precisa de um colo o tempo todo, mas que a gente também reconheça o nosso colo, que a gente consiga perceber o quanto nós podemos validar esse colo nós mesmos, Sim. né? A gente não tem o hábito de se abraçar, a gente não tem o hábito de se olhar no espelho e falar, cara, hoje você foi foda, foi soda, né? A gente não tem, nossa, eu gostei dessa sua reação. A gente tem o hábito sempre de olhar para fora esperando essa validação. Sim, né? Tem um outro interno, né? Que pode fazer essa validação, né? E mais uma vez, às vezes a gente realmente está vulnerável e precisa sim dessa validação de um outro lugar. E aí vem a nossa sabedoria, né, na experiência da vida, de buscar os espaços seguros onde a gente pode também ter essa validação que é tão importante para a gente, né? Isso é uma outra coisa. Manu parece que está tendo um problema lá de conexão, lá na área dela, né? Porque aí já está ela aí, né? Ela nem terminou a frase dela. Apoio do outro, a gente sempre vai precisar, num momento de outro. Agora, Cris, eu acho que é isso que a Manu, concordo com o que a Manu falou, que tudo conversa com tudo, né? Então, os temas que a gente trouxe, de alguma forma, eles têm convergência em algum nível. Então, quando você fala né, a gente pode ser egoísta, o que me vem é assim, né? Quando que o egoísmo ele é figura e quando que ele é fundo? Porque não tem, Ótima colocação. Excelente. não tem como a gente separar. Porque quando a gente faz alguma coisa, tudo que sai, tudo que a gente faz, né? Tudo que sai de mim, sai do eu, né? É movido a partir do eu. Então não tem como eu tirar o eu, mas quando que ele é figura e quando que ele é fundo, né? É isso que eu fiquei pensando quando você falou. E aí faz todo sentido, né? Porque há momentos em que eu preciso que isso seja figura, seja eu. Sim. Né? Que seja, por exemplo, se eu estou numa situação em que exige uma postura minha, até para a solução da coisa, né? De uma tomada de consciência minha, né? Do meu jeito, da minha forma, que é isso que está sendo exigido, aí eu sou uma figura. Agora, se eu transformo isso num instrumento para que todas as vezes eu seja colocada como essa figura, se eu tenho essa necessidade, se existe um instrumento dentro de mim, né? Se existe um movimento dentro de mim, né? Que exige que o tempo todo eu seja essa figura central, né? Aí a coisa pega, porque aí é relação minha comigo mesmo, que não está bem. A gente não está bem em alguns momentos, é humano. A gente não está bem nunca, já é uma outra situação. Pelo menos foi assim que eu entendi que você colocou. Mas não se ouvi
desafio, pelo menos, o que a gente está falando? Cara, hoje está muito curioso o Tá nosso mesmo. encontro, porque tá feito por recortes. Eu nem sei se eu estou conectada com os assuntos. Eu só pego assim nos flashes e falo o que eu percebi. Me desculpe se não está fluida ali as É o conexões, que mas é tem para isso, né? É hoje. o que tem para hoje. A gente já O colocou isso de importante é propósito. É, persistência. né? O que tem para hoje? É isso. É isso. É que você existe, que você está aqui com as idas e vindas, e tá tudo bem. E E é isso. persistir é o caminho. Ai, gente, que delícia. Vocês me inspiram a persistir, sabia? Vou fazer Pois logo é. uma declaração aqui. Vocês Porque me, é isso, numa manhã chuvosa. Hã? Pode falar, Gil. vocês me inspiram a persistir, a estar aqui, né? A gente seguir com o nosso propósito, com o nosso compromisso, com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Porque é Sim. isso, estar aqui compartilhando com as pessoas que estão presentes, né? Vi aqui que o Cláudio, Agradeço muito. né? Oi, Cláudio. O João também andou por aqui. Sim. Combinar com ele, se ele quiser fazer uma live com a Ah, gente, trazer o saber dele, fica o Cláudio, aí convite, aproveita que você está no Cláudio. ar. eu, A gente, uma vez por mês, a gente tem um convidado. Então, exatamente, tá convidadíssimo, Com né? né, certeza. deixa aí a sua agenda e a gente combina. Então, assim, é a partir da gente, né, em que a gente também, em que é importante para a gente compartilhar. Mas é isso que eu estou colocando, né? O eu, tudo que vem de mim vem do eu. Não tem como eu separar do eu, né? Agora é o que a Cris está falando, vai ser sem. É eu o tempo todo. Né? Eu não vou ficar de fundo nunca, eu vou ficar em figura sempre. Né? Eu vou ficar falando aqui na live o tempo todo quando tem outras pessoas aqui. Né? Que momento que eu vou ouvir? Que momento que eu vou ficar de fundo para poder deixar o outro vir? Né? E também pegar o que ele está oferecendo, ver né, o que funciona, o que É faz por, sentido. muito interessante. Por isso a importância dessa diferenciação entre a criança e a adulto. Porque a criança solicita esse eu o tempo todo. Quando você A figura. tem essa noção e essa consciência, o adulto ele simplesmente observa. Né? Então é interessante quando a gente começa a se observar nesse contexto. Né? Porque é isso. É muito bom o que vocês trouxeram, porque nos faz pensar um pouquinho sobre esse tema. E tem muito a ver com a prioridade. Lá foi ela. Vai ver que a chuva aqui tá uma chuvinha deliciosa. Bom, todo mundo sabe que eu adoro esse tempo, né? Eu acho que eu caminho na contramão, né? Mas essa coisa do tempo que chove, que para algumas pessoas é melancólico, para mim assim, é meu dia perfeito. Então, Não o demandar dia para mim tanto está esse olhar. perfeito, né? Mas aí existem algumas coisas. Então, respondendo, né, essa questão aí do ser egoísta, sim, há um momento em que o eu vem em primeiro lugar. Sim. Ele vem como figura, né? Ele fica em destaque. E tem momentos que ele fica de fundo, em que eu não vou deixar de cuidar do meu eu. Eu não tenho como, não tem Inclusive, como, né? Mas eu vou recuar e deixar que o outro se coloque como figura naquele momento, né? Isso também fala de mim, porque eu também vou aproveitar alguma coisa disso, né? No sentido de que a gente está o tempo todo nesse movimento de troca. Então, quando eu recuo e o outro entra, né, e fica ali como a voz ativa, isso também vai chegar para mim de alguma forma. Enfim,
várias coisas aí, né, gente? Estamos caminhando para o final da nossa live. A gente entra aqui e esquece o tempo, esquece a noção do tempo, né? Passa super, Não sei nem, né? não sei nem quanto tempo a gente está aqui já. Agora aqui meio-dia 45, 7h45 aí para vocês, né? Então, mas tá no nosso tempo, né? Porque a gente entrou 7h05 no máximo, porque a gente queria ficar, né, 40 minutos no máximo, 45, então nós estamos chegando no tempo. Então, fechando o tema, fechando não, que esse tema nunca fecha, né? Mas do que a gente tinha colocado, aquele momento que a gente pensa na gente conscientemente primeiro. Existe porque se a gente não fizer isso, a gente passa dos limites. E quando a gente passa esse limite, o primeiro que sofre é o próprio corpo. É o primeiro a levar, sabe? Eu me lembro, minha mãe teve uma época na vida dela, né, e ela estava assim, muito atarefada com a gente, eu adolescente, né, Patrícia também, Laura pequena e não sei o quê, e ela já estava separada do meu pai, e ela super preocupada, como é que ela ia dar conta, que ela não podia parar, e mais não sei o quê, e ela tinha uma amiga, na época, muito querida, né, e a amiga dela dizia assim, você precisa de um tempo, não posso, eu não posso, porque eu não posso parar de trabalhar, isso aqui, ela levou um tombo, né? Quebrou o tornozelo, passou 21 dias de perninha para o ar na cama. Né? E parou tudo. E aí descobriu que o mundo não vive, sobrevive. Uhum. Né? E quantos de nós adoece porque fez isso? Que passou do próprio limite. Então, nessa hora, ser figura é fundamental. Até onde eu posso ir? E é tão fácil a gente ultrapassar essa linha, ela é tão tênue, é tão sedutora a ideia de que a gente é um pilar que não pode faltar, porque senão tudo vai desmoronar, que o mundo vai cair, que o mundo, sabe? O trabalho precisa da gente, os amigos precisam da gente, os filhos precisam da gente, o marido precisa da gente. É tão fácil a gente dar um passo. Sim. É tão fácil isso, né? E o quanto que isso reverbera no nosso próprio corpo. Né? Qual é a consequência que isso traz? Então, é permitir ser egoísta sob certos aspectos, sim. Quando você entende essa coisa de que você pode ser a figura principal, mas você pode ser aquela que está atrás e que ninguém vai ver. E isso é algo que a gente vai construindo, acho que o tempo inteiro, né, Gisele? A gente tem a teoria, você principalmente que é gestaltista, né, o que tem isso, essa linha muito forte, né, mas isso também é uma construção, tá, gente? Isso é alguma coisa que a gente vai construindo, essa consciência é todo dia. É todo dia. E um dia a gente vai atropelar e tá tudo bem, né? Quando a gente para e fala, opa, eu fui além, né? Eu, quando vou além, eu peço desculpa ao meu corpo. Eu paro e falo assim, pera, parou. Eu estou indo além, porque eu sou muito acelerada, então eu ultrapasso essa linha, posso falar por mim, eu ultrapasso essa linha até com certa facilidade, a mão do vez por outra me puxa a orelha. Ainda bem que eu tenho um anjo que me... acorda! Tá. Deixa eu dar uma recolhida, né? Então, isso é uma construção, né? Então, fechei minha parte por hoje. Manu. E essa construção só é possível em conjunto, né? Sozinhas a gente nada consegue, essa é a verdade. Esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, somente realmente elaborando com pessoas queridas, com familiares, num trabalho, sozinho não tem como. Né? Por isso que é importante, até para a gente saber até que ponto a gente se prioriza ou não,
até que ponto é a nossa criança ou não, que está aqui, que não está, né? Até que ponto a gente olha também para o outro de uma forma carinhosa ou não, porque na verdade eu tenho colocado muito essa coisa do eu para com o outro, porque eu vivo esse momento, né? Eu me perdi durante muito tempo numa relação e hoje eu estou no resgate dessa identidade, como vocês acompanham até hoje a minha vida. Então é muito fato, toda vez que eu trago algo, trazer algo que está ressoando muito em mim, que é a busca dessa identidade, a busca dessa prioridade, né, que eu acho fundamental para a construção da mulher que eu quero me tornar, porque está em processo ainda. Mas isso nada seria possível sem essa relação, sem esse olhar entre nós, sem esse debate, sem esse respeito também, de cada uma trazer o seu ponto de vista. Então, eu agradeço sempre, eu gosto sempre de fechar agradecendo a todos que estão aqui participando, agradecer a vocês pela oportunidade e se embora, cada vez mais na roda, trazendo aí os nossos conceitos e entendimentos diante de um tema ou de vários temas. Sim. Também agradeço por a gente estar aqui, agradeço pelas nossas trocas, né? Pelo nosso compromisso com a gente mesma, né? Com o que a gente acredita, com o que faz a gente validando o nosso sentido, né? E o nosso sentir. Porque é isso, não é sobre se vai ter ou não aprovação, mas é mais sobre a gente validar a nossa percepção, validar a nossa existência, eu estou muito nesse momento, né? E entender que a gente pertence, né? Como todo mundo, a gente pertence, a gente está aqui, a gente tem percepções, a gente quer falar sobre isso, né? E que se isso chegar para alguém puder ser algo transformador, maravilhoso, porque a gente está falando das nossas transformações também, né? Mas esse não é isso a gente não controla. O que a gente controla é a partir do que sai da gente. É isso, né? É o do nosso corpo, é o que faz o nosso coração se alegrar, é o que faz a gente se sentir bem com a gente mesma, é o que faz a gente sentir que a gente está em comunidade, que a gente cuida uma da outra, porque estar aqui junto também é um cuidado uma com a outra, né? Sim. Então, a gente se mantém em conexão. Então, é isso. Agradeço muito por isso. Amo vocês. Vejo vocês e é maravilhoso caminhar com vocês. Não importa a distância, literalmente. Mas Isso é verdade, isso a gente está né? aprendendo. Eu gosto muito de te dar um abraço físico, eu adoraria tomar um café. Mas a gente está descobrindo, né, que a gente consegue sobreviver, né, a despeito da nossa distância, Com né? certeza. Ai, gente, muito legal isso. Esse encontro é perfeito. Sim. E é isso, né? Assim, o que eu sinto é o abraço físico, claro, ele é maravilhoso. Agora, esse carinho, esse afago no coração, isso é tudo. Isso é tudo. Isso para mim é muito mais do que o abraço físico. Sim. É muito bom, não penso. Mas o que eu sinto é que essa conexão, essa presença, esse cuidado mútuo, né? Isso é o que me dá, é o que me nutre e que me permite seguir com a vida, né? Isso é maravilhoso. É verdade. Alimenta as nossas almas, né? Minha querida, um grande beijo, bom trabalho. Você também, Manu, daqui a pouco a gente se fala. Vou aqui ajeitar algumas coisas. Começando o trabalho também. Né? Semana que vem a gente volta para segunda-feira, né? Nosso dia. Vai terça. Hoje foi só uma exceção maravilhosa, e no final deu tudo certo, como sempre. Tá? Gi, um grande beijo no seu coração. Tá? Manu, beijo a todos. Até mais. Até a próxima.